Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, vocês que têm acompanhado aqui o J17 Talks, você tem percebido que nós trazemos aqui as mais diversas e variadas conversas, empreendedorismo, inovação, histórias de vida e assim por diante. Olha, eu estou trazendo hoje para vocês aqui um convidado muito especial. Você já deve ter ido num restaurante, conversou com o garçom, conversou com o proprietário, mas eu e o meu amigo Zé Manuel fomos recentemente num restaurante aqui em Curitiba, já fazendo um merchan no Jardineiro, e ficamos encantados com uma pessoa que nós encontramos lá. E trouxemos aqui para o nosso podcast. Comigo aqui, o Nelson Goulart. Nelson, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Quem diria que uma conversa de beira de mesa ia me trazer até aqui para ter essa conversa agradável com vocês e com quem está nos assistindo. É verdade, porque você nos impactou. Nós falamos de filosofia, falamos de ética, falamos de música, de Djavan, de restaurante, enfim, foi sensacional. Você que está aí nos acompanhando vai ter esse passeio conosco um pouco aqui, né? Vamos começar pelo começo. Que história é essa? Daqui a pouco eu apresento e falo um pouquinho mais da carreira dele, da jornada empreendedora, que é linda, tá? Vocês vão gostar. Mas eu quero começar com um assunto muito importante que a gente não está acostumado. Filosofia. Cabe filosofia na nossa vida e nos dias de hoje? Mas sem dúvida, tudo é sustentado pelo pensamento lógico, pelo pensamento racional, pelo pensamento reto da filosofia, né? Tudo que não é filosofia é conversa de bar, né? Então, você acha no bar, você acredita na igreja e você pensa com a filosofia. Agora, da cadeia dos grandes filósofos, sempre tem isso, né? Do qual você gosta mais, com qual você mais se identifica, aquele que toca no seu coração e que provavelmente do jeito que você é poeta, é músico, é restauranter, né? Provavelmente é chefe de cozinha também, isso eu não sei. Mas eu não sou músico, mas chefe de cozinha eu sou. Tem algum que você gosta e se identifica mais? Olha, é difícil de dizer isso, porque a escola brasileira de filosofia, ela é uma escola, como você está dizendo. A maior parte dos meus colegas se dedicam a uma linha de pensamento, a um determinado pensador, e se dedicam por longos tempos a trabalhar exatamente aquela linha. Eu não. Para mim, a filosofia é uma ferramenta. Pois é. E ela tem que resolver problemas, tem que me ajudar a resolver problemas. Então, às vezes é muito útil usar Aristóteles, como às vezes é muito útil usar Platão para pegar os dois mais expoentes. Mais expoentes e que são, em certa medida, contraditórios, né? Mesmo um sendo aluno do outro, em certa medida são contraditórios, né? Então, às vezes, você explica o mundo pelo utilitarismo, ou às vezes você vai explicar o mundo pela a ética de Kant, pela ética da moral, né? Então, a tentativa de explicar, né? A busca da verdade, né? A verdade existe, mas ela precisa ser buscada, perseguida. Né? E a ferramenta ideal para isso é a filosofia. Legal. Nós não estaríamos com uma situação no Brasil tão conflagrada hoje se tivéssemos um pensamento lógico, racional, filosófico, melhor implantado nas escolas. Interessante. Nelson, olha, eu falei, né? Você que está nos acompanhando já deve estar entendendo aqui a profundidade e a grandeza da nossa conversa, e eu aprendo, né? E como perguntador, eu estava aqui pensando no seguinte: você é professor também, é educador, é apaixonado por essa área, faz dela uma das suas missões de vida. Num mundo que a gente fala nessa sociedade muito coach, né? E você atendendo e cuidando de jovens, a filosofia encontra eco, e como é que você faz para levar a filosofia lá para o banco da academia? Os jovens não querem, né? Não querem ter aula de filosofia. Na PUC, aqui do Paraná, tem um trabalho, é uma universidade fantástica. Os paranaenses têm que ter muito orgulho
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Nós tem lá um eixo humanístico. Nesse eixo humanístico existem aulas de filosofia, aulas de ética e aulas de processos do conhecer, de epistemologia, de crítica da ciência. Qual é a função da filosofia? É exatamente dar uma base para a compreensão do mundo, né? Toda ciência antes foi filosofia. Né? Toda ciência antes foi filosofia. Não existia a ciência da psicologia. O que existiu foi um homem que era um filósofo e que daí precisou o objeto daquela ciência, daquele pensamento, e virou uma ciência. Tudo. Desde as matemáticas, desde as químicas, da medicina, das humanas. Sociologia, por exemplo, existe como ciência, mas antes foi filosofia. Tudo antes foi filosofia. Tudo antes foi um pensamento. Sempre aqui primeiro, depois no mundo. Agora, o que mudou nas nossas vidas, no ser humano e no mundo, que você chega para mim e diz assim: Nascimento, o Brasil não seria o que é hoje, talvez tão polarizado, tão dividido, sem a capacidade de alguém parar, né, para dizer o seguinte: ei, para tudo, né? Recente eu ouvi uma frase sensacional, o pessoal disse o seguinte: a gente luta para eleger um presidente, as pessoas elegem e depois luta para derrubar aquele presidente, e a gente vira essa miscelânea nos últimos anos, que a gente só está um derrubando o outro, né? Não somando. O que houve com o ser humano, professor? Nós estamos assim, eu não quero que você vá. Então, tudo que não é você, eu apoio. Isso é pior ainda. Eu não critico o que não é você também. Então, quando tem uma outra frase, essa bem antiga, a maioria das pessoas conhece, que é essa: quando a paixão entra pela porta, a razão sai pela janela. Então, nós estamos apaixonados. A paixão, dizia Aristóteles, não é virtude, é vício. Porque a paixão é sempre excesso ou falta. Não está na justa medida. Se eu sou muito apaixonado por você, eu não vou ver os seus defeitos. Entende? Eu tenho que amar você, gostar de você. Eu tenho que manter um distanciamento crítico. O que a filosofia permite. Você construir, mas não é fácil quando a paixão toma conta, né? E é isso que acontece hoje em dia, e isso não só no Brasil. A gente tem um restaurante lá em Portugal, né? Eu voltei de lá agora. Lá também é a mesma coisa, né? Agora tá assim também? Sim, tem partidos de direita, de extrema direita, contrários à imigração. A França, como a gente sabe, a Itália, a Mélenchon é na França, mas a primeira-ministra da Itália é de direita. Agora mudou a lei. Mas o que eu falo, professor, sabe o que eu sinto, né? Eu tenho 57 anos e a questão não é a questão do posicionamento à direita, à esquerda, ao centro. É que nós perdemos a capacidade do bom debater, do bom conversar, do bom dialogar, que toda uma geração, né, talvez a minha geração, foi construída nessa capacidade de você parar para ouvir, refletir, debater, parar para ouvir o outro, a opinião do outro, para você formar uma opinião e fazer um contraponto. Encontrar o outro e dar a dignidade do outro ao outro, quer dizer, isso é muito importante, né? O rosto do outro me torna humano e eu torno ele humano na medida em que nos olhamos, né? Mas antigamente isso acontecia no analógico, né? Você saía, você ia ao cinema, você conversava. E também nós não tínhamos a possibilidade de expressão como nós temos hoje, um podcast como esse e tudo mais. Isso não existia. O mundo mudou, né? Mudou. Com a tecnologia e com as comunicações. E ampliou todas essas possibilidades. Agora, estamos aproveitando esse lado bom das redes, do digital, da comunicação atual, professor? Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, como tudo, né? Mas o nosso problema central é a escola. Para usar bem uma ferramenta, eu preciso aprender a usar a ferramenta. Então, a própria liberdade é uma coisa que eu tenho que aprender a usar, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu gostei dessa sua frase. A própria liberdade
é uma coisa que eu preciso saber usar. Fecha aspas, Nelson Goulart. Não, mas nós temos a ideia que o mundo ele é polarizado entre eu e eles, entre quem pensa como eu e quem não pensa como eu, e não é, ele é matizado. Gosta daquela frase que diz: vamos derrubar muros, não construí-los, e vamos erguer pontes? Ah, sem dúvida. O problema é quem vai erguer a ponte. Ah, boa. Que desafio. Você jogou como um bom filósofo, você jogou... Ainda mais... Quem vai erguer essa ponte? Ainda mais se é uma ponte e não é um viaduto. Porque, veja, do outro lado, o certo de construir uma ponte é assim, é ao mesmo tempo dos dois lados. Mas o que tem acontecido é que eu digo, olha, vamos fazer essa ponte, vamos conversar? E você me diz, tá, então comece você primeiro. Quem vai ganhar, né? O que eu vou ganhar? Então comece você primeiro, porque eu não concordo de fazer a ponte aqui. Né? Eu quero fazer a ponte lá, eu não quero aqui. E não há... E aí vira paixão. E quando vira paixão, não tem como. Eu já não converso mais sobre política. Esses dias eu fiz uma postagem no Facebook ainda. E eu estava lá em Portugal, meu irmão me liga. Ó, Nelson, estão cancelando reserva nos restaurantes. Nossa! Mas por quê? Não, porque você fez uma postagem lá... Dando uma opinião sobre um assunto. Né? E era uma opinião sobre um assunto já dado. E não era uma opinião no sentido... Super polêmica. Não, era Não vamos nem trazer esse assunto aqui para o senhor, porque eu quero que o restaurante continue bombando, tá? Era uma constatação de algo com vários fatos. É o chamado cancelamento, né, do digital. Mesmo os fatos já não são mais... Desde que o Trump falou na primeira vez que tinha ido mais gente na posse dele do que do Obama, e era óbvio que não, e que se construiu essa ideia da pós-verdade, né? E a gente começou falando de verdade, e agora estamos falando de pós-verdade. Então existe uma pós-verdade. A pós-verdade nada mais é do que uma versão, né? E é aquela que me interessa. E ela desperta ódio nos outros, e o ódio é uma das paixões, né? É uma das paixões. E aí nós não conseguimos mais nos entender. E como que ficou lá a situação? Você teve que tirar a postagem, não tirou? E o pessoal voltou ao normal? Não, ficou normal. Tem que deixar. Eu acho que não tinha nada errado ali, né? Mas às vezes hoje tem muita gente tendo que pagar preço alto por conta de ter uma opinião exaurida. Mas se a gente começa a andar para trás, né? Andar para trás... sabe, é aquela história que se contava antigamente, né? De que bateram na porta ao lado e levaram os cegos, e eu não falei nada, eu não sou cego. Bateram no vizinho da frente e levaram os judeus. Pô, eu não falei nada, eu não sou judeu. Aí bateram no outro lado da rua, levaram as pessoas com deficiência mental. Mas eu não tenho deficiência mental. Aí bateram na outra porta, levaram um casal de homossexuais preso. E aí, mas eu não sou homossexual. Aí um dia de manhã bateram na minha porta. Se eu não trabalho, se eu não ajo, se o meu agir, que é só sobre o agir que a ética se debruça. A ética não se debruça sobre o que você pensa. É sobre o que você faz. Então, se eu não faço nada, levaram todos os meus vizinhos por isso, por aquilo, agora estão levando a mim por qualquer motivo que seja. Nenhum dos motivos era pertinente. O meu também não vai ser. Se eu tiro e não procedo da maneira como tem que ser, eu vou estar cedendo a isso, daqui a pouco não vai ter mais controle de nada, né? Olha só, né? A nossa necessidade de rever, de repensar, de reorganizar, de realinhar uma série de coisas nas nossas vidas, nos nossos comportamentos. Porque enquanto eu continuo achando que é com os outros, tudo bem, mas daqui a pouco isso vai bater na minha porta. E acontece. E acontece. Né? Eu sou um liberal, assim, eu tenho uma... Quando você me perguntou de um filósofo, assim... eu podia dizer um que eu gosto, que é o Richard Rorty, um americano,
e é um liberal. Eu sou um liberal. O que pensa um liberal? Um liberal pensa que o limite da ação dele é não causar dor ao outro, nem física e nem humana, nem mental. Esse é o limite da ação. O que o liberal tem que fazer? Ele tem que construir uma vida minimamente madura e colaborar com a comunidade que ele age, aonde ele está. Né? Então esse é o trabalho do liberal. O liberal pensa que as pessoas são capazes de fazer suas escolhas. Entende? Ou seja, agora, dá para a gente construir esse laço, esse realinhamento entre pessoas? Você falou sobre ódio agora há pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ódio, mas que também falasse um pouquinho mais sobre esses pecados capitais que estão no nosso cotidiano, que estão nos nossos passos, no nosso caminho, no nosso dia a dia. O maior problema do ódio é que ele cega. No sentido de não me deixar ver, né, a posição do outro. Né? Então, esse é o problema do ódio. De todas as paixões, é a mais complicada. Né? De todas elas. Você pode ter a paixão da gula, você pode ter, né, a preguiça. Né? A preguiça é uma paixão. Né? Então, a avareza é uma paixão. Mas, assim, o problema do ódio é que ele cega. E essa questão é fundamental para a gente entender o que anda acontecendo. Agora, o contraponto do ódio, não sei se eu estou correto, me corrija, por favor. Nossa conversa de hoje é com o Nelson Goulart, que é professor de filosofia, estuda a ética, empreendedor, publicitário. Daqui a pouco eu vou pedir para que você se apresente, porque o currículo dele é maravilhoso, a gente gastaria um programa todo, né? Agora, Nelson, quando a gente fala do ódio, o outro lado do ódio é o amor, e como fazer essa transformação do ódio em amor, filósofo? É possível? Em mim mas o outro lado do ódio você pode ser cristão ou não. Pois não. Tá? Mas está escrito lá. Está escrito. Se existiu Cristo, não existiu Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: o outro lado do ódio, no outro só é amor quando o outro é capaz disso. Dá o outro lado, a outra face? Dá a outra face. Mas não dói? O Cristo falava, perdoai não 7 vezes, 70 vezes 7. Exatamente. E aí, você acha que nós estamos num nível de humanidade capaz disso? Depois de passados 2025 anos do nascimento dele, nós somos capazes de fazer uma coisa tão simples quanto essa? Estamos de dar a outra face? Né? Será que nós estamos avançando? Será que alguma vez nós avançamos? Vou deixar essa pergunta aqui para você que está do outro lado, né? Geralmente aqui no J17 Talks a gente quer que vocês participem e tal, e hoje a gente trouxe uma conversa diferente, né? Mais filosófica. O que você imagina, o que você sente? Nós estamos com mais capacidade de odiar ou mais capacidade de perdoar? Olha a provocação aí do professor Nelson, nosso amigo e convidado de hoje. E você colocou bem. Quer dizer, o contrário do ódio não é o amor, é o perdão no outro. Em mim é o amor. Eu tenho que transmutar o ódio. E eu só faço isso através da racionalidade. Eu não posso usar um alicate para consertar uma coisa que se usa uma chave de fenda. Então, se eu tenho o ódio, a racionalidade é que vai agir, porque o ódio já está na emoção completa. Não é com outra emoção. Não é com arrebatamento, né? A não ser que ele seja um arrebatamento que me leve a uma racionalidade, né? Então, isso aconteceu durante a pandemia, por exemplo. Isso que a gente fala talvez muito em como é que eu libero o perdão, como é que eu me liberto, né, desse ódio para perdoar
o outro que eventualmente tenha me magoado, ofendido, e é um desafio muito grande de desapego, né? Porque muitas vezes, e essa frase eu já ouvi, falei, olha, você está odiando tanto, quer usar um veneno para matar o outro, só que esse veneno, antes de executar o teu oponente, está te magoando, porque está te matando, porque você está com ele na sua mão, né? E veja, se ele conseguiu te magoar, no sentido mais profundo dessa palavra, que é né? Te desgraçar é uma palavra melhor, porque te tirou a graça, te tirou Deus de você, né? Você não é um semelhante, ele odeia você. Então, se ele tirou a tua graça, a tua divindade enquanto pessoa, né? Se ele olha para o teu rosto e ele sente ódio, ele quer matar você, ele tirou isso de você, e é a coisa mais importante que você tem. Agora, você só perde isso quando você aceita, quando você rebate com ódio contra ele. Então, nenhum dos dois existe, por isso que ninguém se entende. E falar que é por isso, né? Nietzsche dizia que você só perdoou quando esqueceu. Portanto, você não sabe o que perdoou. Isso eu aprendi com um professor querido meu. Repita Nietzsche para nós, por favor. Ele dizia que você, assim, mal traduzindo, né, das minhas memórias, dessas aulas maravilhosas de um professor querido, e de Milson Pascoal, que está na Universidade Federal hoje, está muito Nietzsche, se bem que ele tinha uma vida muito kantiana, mas estudava Nietzsche. Nietzsche dizia que você só perdoou aquilo que você esqueceu. Portanto, você não sabe o que você perdoou, porque você esqueceu. Tudo que você lembra, você não perdoou ainda, né? Quando você chega a esse patamar de capacidade de perdoar, você atinge a libertação daquilo que te oprimiu. Isso. Aí a liberdade é importante, entendeu? A liberdade é uma liberdade desse tipo de coisa, né? A liberdade, em última instância, é uma liberdade do outro, né? Do outro. Se eu tô com alguém por compromisso, porque os outros vão falar, porque não sei, né? Porque eu levei a essa situação, eu não sou livre desse alguém, né? Eu só sou livre quando eu perdoo, né? Você falou da fé, da espiritualidade, do cristianismo. E não tem como a gente falar de filosofia sem a gente olhar um pouco em dois campos. O primeiro deles é da religião, que tem esse seu lado humano, e num outro campo da divindade, de um patamar muito mais elevado, a questão da espiritualidade. Fala um pouquinho para nós sobre esses dois campos tão próximos, mas tão antagônicos, e tão necessários nesses novos tempos, mas de um lado incompreendido e do outro lado utilizado como ferramenta. Sócrates andava pela ágora, né, pela praça em Atenas, e perguntavam para ele alguma coisa, ele dizia que ele não sabia. Só sei que nada sei. E também dizia, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é uma frase, né? Mais tarde, um outro filósofo pegou e fez uma tradução diferente dessa frase. E Foucault traduziu essa frase já no final da vida. Ele morreu jovem, não velho, mas escreveu Hermenêutica do Sujeito, que é um livro fantástico. E que ele diz que não é conhece a ti mesmo, é cuida de ti, né? Então, a função de um liberal, como eu estava dizendo, é cuidar de si. E esse cuidado de si é no sentido de edificar dentro de você essa passagem do terreno para aquilo que de divino há em nós, né? Para Platão, ele dizia que nós somos só uma sombra do que nós podemos ser, né? Somos uma sombra do que nós podemos ser, né? E Aristóteles dizia que nós somos como uma semente que tem a possibilidade de ser. Entre o que nós podemos e a possibilidade, todos nós temos. Agora tem que fazer esse caminho, né?
tem que fazer esse caminho. Na Bíblia tem a escada de Jacó, que é a escada que você sobe. Na maçonaria também tem essa alegoria. Você tem que sair. Você nasce uma criança, não sabe falar, nada. E você tem que ir em destino à graça, em destino a esse ideal, né? De humano, de homem, que você tem que ser, de mulher, de qualquer pessoa, de pessoa. Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que cuidar de mim de maneira que eu seja alguém útil. E a gente tem cuidado disso, Nelson. E uma outra coisa, né? A gente fala tanto nas nossas andanças, né? Na família, na comunidade de fé, nas empresas, na sociedade, fala-se tanto, né, na sociedade e do propósito. Como está esse olhar de construção de propósito e mais do que esse olhar de discurso, de vivência e de prática? Não, mas não existe outro propósito, só existe um. Não existe uma infinidade de propósitos. Coisas com propósito. O que você faz que não tem propósito? Tudo tem propósito. Né? Tudo tem propósito. E o propósito maior de todos é a felicidade. Não tem nada. Tudo é por ela. Tudo é meio. A única coisa que é um fim em si mesma, que depois dela não existe, é a felicidade. Aristóteles, isso. E a felicidade só é possível na cidade. Só é possível na presença do outro. Uau! No coletivo. Porque se eu sou um gênio e subo a montanha e fico lá sentado com meus livros e eu sei tudo, mas eu estou no meio dos animais, eu sou um animal como qualquer outro. O que me constitui humano é o teu olhar. Eu só posso ser feliz na sua presença, na presença do outro. Eu vou ser feliz sozinho se numa montanha? Né? Aliás, isso é uma masturbação. Aliás, falando em ser feliz na presença do outro, né? Quero comentar com vocês que eu e o meu amigo José Manuel, âncora também aqui do J17 Talks, tivemos essa felicidade, né? A gente foi almoçar no restaurante, no Jardineiro, aqui em Curitiba, e de repente chegou alguém ao lado da nossa mesa, se apresentou e você passou a compartilhar coisas conosco, né? Esse olhar coletivo não está nos faltando, essa capacidade de... A gente fala muito, né? Algumas palavras da moda, né? Outra palavra da moda hoje é empatia. Você precisa ter empatia. Só que eu acho que ela vai além, né? A empatia é uma coisa muito, muito interessante. Para você ter empatia, você precisa partilhar o vocabulário. E o vocabulário não é só das palavras, mas também dos gestos e tudo mais. Então, se você tem um vocabulário muito pequeno, você não consegue ser empático. Aquele dia nós tivemos aquela conversa e foi super interessante, foi gostosa, foi feliz. Foi feliz. Por quê? Partilhávamos um vocabulário. Estávamos falando em português, como agora, mas temos um vocabulário partilhado. E esse vocabulário, quando você fala em vocabulário, ela é uma palavra que, para mim, nessa conversa, ela vem com uma potência. Vocabulário não é apenas a junção de palavras, de fonemas, mas tem um poder na conjugação de interesses. Exatamente. Eu só digo de mim a você se eu tiver um vocabulário. Se eu tenho um vocabulário desse tamanho, eu sou desse tamanho. Se eu tenho um vocabulário desse tamanho, eu sou desse tamanho e o mundo é desse tamanho. O tamanho do meu vocabulário diz o tamanho do meu mundo. E o tamanho daquilo que você está cheio, né? Então, uma outra tarefa de um liberal é passar a vida aumentando o seu vocabulário. Se você não faz isso, você vai ignorar. Veja que eu não usei a palavra ignorante, porque no Brasil ela tem uma conotação ruim. Você vai ignorar boa parte do mundo. Né? Você vai ignorar boa parte do mundo. De coisas simples a coisas complexas. E aí que entrava o Djavan, quando eu falei para vocês. Né? Você pergunta para um jovem na universidade o que é o amor, ele não tem vocabulário para dizer. Uau!
Guarde, você que está nos acompanhando, a palavra felicidade. E eu vou fazer uma provocação para você e um convite. A gente está para receber aqui nos próximos minutos o professor Nailor Marques, que é uma figura sensacional, e eu vou fazer 2 convites, né? Um para o professor Nailor e outro para o Zé Manuel, que é o âncora desse projeto também. Para quê? Para que a gente liste palavras e eu vou jogar para você. Isso é muito interessante. Para o Zé Manuel e para o Nailor, palavras. E eu não vou fazer perguntas longas, eu vou só lançar palavras e vocês vão ter 1 minuto para dar as suas impressões a respeito dessas palavras. E daqui a pouco a gente volta com felicidade, mas antes eu quero saber o seguinte, e essa história sua com o Djavan? Ah, não, o Djavan, eu gosto muito de Djavan, gosto muito das músicas do Djavan, mas eu uso muito o Djavan nas aulas. Por exemplo, nessa questão do amor, né? Você pergunta para um jovem, então me descreva, né? O que é o amor, né? Com palavras, o que é o amor? Eles têm muita dificuldade. E aí tem uma música do Djavan que fala que o amor é um grande laço para uma armadilha. Uau. É um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. Que eu comparo a sua chegada como a fuga de uma ilha. Tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é como um raio, galopando em desafios, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Mas quem quiser seguir seu rastro, se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na imensidão de um espinho. Então, veja, o Djavan, ainda jovem, escreveu essa letra. E o Djavan, como todos sabem, né, das Alagoas. E olha, ele pega palavras e vai descrever o amor, faz uma poesia maravilhosa. Então, a maneira de usar o vocabulário é tão importante quanto colecionar vocabulário. Você passa a vida inteira colecionando vocabulário. Se você não faz isso, você está falhando, não está tendo aquele cuidado de si. Então, isso é uma obrigação sua. Você tem que aumentar seu vocabulário através de boa arte, de poesia forte, Uau. de boa Cabe literatura. Poesia ainda na nossa vida, no dia a dia? Acabei de... Sim, eu sei, mas ela é forte, poderosa, adorei, ela falou do amor, né, que a gente falou aqui que é... Você pode falar sobre Mas as pessoas querem... Olha, esse teu ódio... Né? Naquela conversa que a gente estava tendo antes. Né? Esse teu ódio me realiza. Uau. Porque ao me odiar, eu existo para você. Mas eu queria existir mais. Eu queria existir mais completo. Eu queria que você me escutasse para ver o que dentro da minha cabeça há. Se mesmo assim você continuar me odiando, eu vou aceitar. Mas eu vou continuar tentando te mostrar. E você é poeta ainda ou você tem autor? Não, esse você faz agora. Olha, mas se você tem que vocabulário... improviso, mas não é improviso, você tem vocabulário. Verdade, tem repertório, consegue falar. E pronto. Agora, quando a gente falou do amor, do ódio, falou do Djavan, antes a gente tinha falado de felicidade. A lista de palavras está saindo e a gente vai fazer uma rodada aqui no final do nosso podcast. Não esqueça que felicidade veio porque dessa palavra moderninha de propósito. Pois é. Né? Não existe outro propósito. Ninguém tem outro propósito. Até quando a pessoa erra, ela causa mal a alguém, poucas pessoas são más a ponto de causar mal a alguém e não ter nenhum tipo de benefício com aquilo. Ou foi um acidente, ou ela acha que aquilo vai levar ela mais perto da felicidade. Só loucos. Um louco, uma pessoa que não é louca, ela rasga uma nota de 100. Eu já vi isso acontecer. Já viu? Eu já vi isso. Uma pessoa que não é louca rasgar uma nota de 100. Agora, uma pessoa que não é louca fazer algo que afasta ela da felicidade, eu nunca vi. Quer que eu te fale uma coisa agora? O Zé Manuel, que é o meu amigo, não é louco e nem nada. Porque é o seguinte, ele participou do almoço especial que a gente fez, adoramos vocês, e nesse episódio ele teve que ficar ausente um pouquinho, e como ele não é louco nem nada, eu não sei se ele rasga a nota de R$100, vem pra cá, Zé.
Não, e até vim vestido para aparecer com ele hoje aqui. Ele veio correndo aqui para o nosso lado. Faltou só a camiseta preta aí do Cláudio Watanabe. Ah, é? Você conhece o Cláudio? Conheço. Sim, nosso parceiro da Bronx Comunicação. Muito meu amigo, muito querido. Empresários de grande competência, um criativo incrível. Fui cliente dele, um cara fantástico. Que conversa, hein? Olha. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. E obrigado por ter. E que almoço que a gente fez e a honra da gente ter conhecido o Nelson, né? Eu já falei, Nelson, você passou por grandes agências de publicidade, tem em comum com você também, né? É professor, proprietário de restaurantes. Faz o merchan, fala um pouquinho do teu currículo aí, já que a gente não falou até agora. O que você já fez? Aliás, o que você não fez, né? O meu currículo é bem... Eu sou bem curitibano, né? Sou daqueles curitibanos abençoados por beijo da Gilda, que tomou banho no Rio Belém quando era criança e que andava de bicicleta pela Rua 15 e quando a PM pegava, mandava esvaziar o pneu. Sou bem curitibano mesmo. E, entre outras coisas, eu trabalhei ainda jovenzinho, no Bamerindos, e aí daí fui servir o exército, fora, e quando eu voltei, eu fui trabalhar na American Express. Trabalhei muitos anos na American Express, no cartão de crédito, e foi lá que eu comecei na área comercial, né, e depois fui para a área de marketing lá. A American Express era uma empresa formadora de mão de obra, assim, de gente, né, aprendi tudo lá. Fiz sociologia, depois fiz marketing na ESPM, que tinha recém-aberto, ainda na época, ainda no Rio de Janeiro. E não se falava muito de marketing naquela época. Se falava de publicidade, mas não se falava de marketing, né? Era diferente. Pouca gente podia fazer, né? E trabalhei lá muitos anos e depois saí e montei uma agência de publicidade no Rio de Janeiro para cuidar de hotéis e restaurantes. Depois voltei para Curitiba, morei fora algum tempo, voltei para Curitiba e montei uma agência de propaganda em Curitiba. E aí, farmácias Nissei, supermercados Festival, são marcas minhas que eu comecei desde o início, né? Eu era bom em varejo. O pessoal de publicidade não gosta de varejo, porque varejo é meio complicado mesmo, né? As varejo eu gostava, eu adorava. Então, eu tive uma agência por muitos anos. Quando o mundo estava mudando ali, em 2000 já a partir de 2008, né? O mundo estava mudando. Eu comecei a olhar, na época, o Facebook principalmente, né? Que era uma plataforma ativa, não passiva de propaganda, como eram os famosos sites, né? E então, eu comecei a ver que estava mudando. E eu também estava na época de muda, né? A gente tem, né? Vão fechando os ciclos, daí fechou aquele ciclo, eu fui fazer um tempo sabático, fui para Portugal, para Espanha, e eu já tinha feito a graduação aqui no Brasil em filosofia, pós-graduação em ética, e fui fazer um mestrado em Portugal, na Espanha, em filosofia da educação e ética. Sensacional. E daí, quando eu voltei, eu abri o Ibérico, né, o restaurante, ali na Avenida Água Verde, e parei com publicidade, só fazia consultorias e fui dar aula na PUC, de filosofia na PUC. Então tem o Ibérico, tem o Pescara, o Sonca ali na Avenida Iguaçu, tem o Passárgada, que é muito antigo, lá em Colombo. Né? Tem o Jardineiro. Tem o Jardineiro, e tem lá em Portugal tem o Ibérico do Ecoville, e lá em Portugal temos o Mar Vivo lá no Porto. Sensacional, hein? Experiência, hein? Maravilhoso. É coisa de maluco, né? Posso fazer uma provocação? Sim. Vou encerrar esse episódio aqui. Nós vamos voltar. Você que está nos acompanhando vai ter uma rodada aqui com o Nelson Goulart, o Zé Manuel, o professor Nailor, para a gente falar sobre palavras e sobre diversos temas. Vocês não perdem por esperar. Vai ser fantástico. Um abraço para vocês e até um próximo episódio. Tchau, gente.